Só existe um problema filosófico realmente sério: é o suicídio. Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é a questão fundamental da filosofia. E é assim, com essas palavras fortes, que tem início o livro O Mito de Sísifo, de Albert Camus, o teórico da filosofia do absurdo, que é o tema desta aula. A filosofia do absurdo surge no contexto de formação do existencialismo como um todo. Aliás, Albert Camus pode ser considerado um autor existencialista, tanto quanto um autor dessa teoria do absurdo. Ele está ali, flutuando. Até porque o Camus vai ser muito bem explorado no campo da literatura, apesar de ser de formação filósofo. Seu pensamento estará diluído, assim como em Sartre, entre as obras literárias e também uma produção filosófica. Mas estudar Camus é necessariamente estudar o absurdo, essa palavra que a gente já percebeu que é essencial para a construção de um pensamento existencialista, ou no mínimo de um questionamento da nossa existência. Absurdo que aparece para a gente desde Kierkegaard, mas que aqui em Camus vai ganhar uma ressonância muito maior. Aliás, Kierkegaard vai ser alvo de duras críticas de Albert Camus, como a gente vai perceber. Camus e Sartre são contemporâneos e em determinado momento vão seguir caminhos diferentes na filosofia, mas partem de pontos que são essenciais para a construção daquilo que nós chamamos de existencialismo. Uma das ideias principais é a ideia do absurdo, que, como eu te falei, tem uma outra configuração muito maior em Camus, mas o absurdo ainda é a constatação do que a vida é. A vida ou a nossa existência não possui sentido e em si ela seria absurda, de maneira tal que nunca eu conseguiria apreender ou dar um sentido para a minha existência. Mesmo que eu consiga viver a vida, como Albert Camus vai parecer, dar dicas, dar situações filosóficas, dar condições para que nós venhamos a conseguir viver dessa maneira, de maneira nenhuma entende que ele está dizendo que a vida passa a ser compreensível. Mesmo vivendo a vida, mesmo dizendo que ela é possível de ser vivida, ela continua dentro do absurdo. Até porque se o mundo fosse claro, como diria Albert Camus, não haveria arte. O Camus não entende que compreender o absurdo é só racionalmente impossível. Ele entende que é humanamente impossível. O ser humano, na sua relação com o mundo, só pode contemplar o absurdo, ou, quem sabe, na visão de Camus, aceitá-lo. Albert Camus é um autor francês muito importante que nasce no início do século XX numa colônia da França, mas nem por isso ele deixa de ser francês, já que a Argélia era parte da colônia e ele, portanto, é cidadão francês. Mas é um cara de origens humildes, pobre, que vai estudar filosofia e vai conseguir ali certa repercussão, principalmente com seus livros. É sendo um escritor, primeiramente, que o Camus vai ficar muito famoso e vai ficar difundindo as suas ideias na França. As principais obras de Camus podem ser divididas em obras literárias e obras filosóficas. Dentre as obras literárias, nós temos O Estrangeiro, A Queda e A Praga. Dentre as obras filosóficas, nós temos O Rebelde e principalmente o super conhecido O Mito de Sísifo, que vai ser objeto de análise aqui nessa aula. Com relação à obra O Estrangeiro, é muito importante perceber a construção desse pensamento que então é tido como existencialista. O herói que Camus coloca é um homem despreocupado ou talvez não consciente do que a vida é, que não está nem aí se as cores são ou não são e por que estão. O herói é Meursault. Meursault então está caminhando pela praia e daí ele começa a contemplar as coisas, ver como as coisas são. Meursault é um cara que, por exemplo, vai se casar porque entende que precisa se casar. É um cara que, quando sua mãe morre, não cumpre os rituais fúnebres da maneira adequada para a sociedade, porque para ele está tudo ok. É um cara insosso, nós diríamos. É um cara que entende que a vida está como está, que está deixando a vida levar ele e não está nem aí para as consequências. Deixa a vida leva, e deixa a vida leva. Primeiro ponto alto do livro, Meursault vai acabar matando alguém sem motivo nenhum. E aí que Albert Camus vai começar a discutir a questão da existência. Afinal, esse cara está vivendo um absurdo. E consegue perceber que a vida tanto faz se ele faz alguma coisa ou não. Ele não vai tentar se defender, ele não se preocupa com as consequências, nada. Ele apenas está sendo levado por uma maré muito grande, que é a vida. É como se as condicionantes da vida tivessem levado ele a um ponto tal em que ele apertar um gatilho para matar ou não alguém não faria diferença, e ele talvez apertou, ele não sabe porquê, e ele não tem justificativa plausível, nem sequer para manter a vida ou para perder. E essa discussão sobre se a vida vale ou não a pena ser vivida é uma questão muito importante e central dentro da filosofia, dentro do pensamento de Albert Camus. O Meursault é um homem que não aceita explicação para coisas usuais na vida dele. Então se você diz, por exemplo, que você precisa ajudar alguém porque Cristo fazia isso, ou porque é certo, ou simplesmente ele vai perguntar, bem, mas o que é certo? Explica para mim mais. Explicações razoáveis, como a gente dá no dia a dia, que funcionam para muitas coisas,
o Mersô simplesmente vai dizer: não, a vida é um absurdo. Não com essas palavras exatamente, mas é isso que significa todo o enredo da obra. No fim, Mersô vai ser condenado à morte, e ele não vai estar nem aí para isso. Inclusive, ele vai ser condenado. A única coisa que ele espera no final da vida dele é que tenha uma plateia legal para poder assistir à morte dele. Mas percebe, a construção de um personagem dentro de um enredo central em que ele basicamente é vítima de toda uma situação e que ele não se preocupa em se defender. Isso lembra muito também uma obra de outro francês muito importante, O Último Dia de um Condenado, de Victor Hugo. Você tem que lembrar que o Camus não era religioso, ele era ateu até as últimas consequências. Mas por uma abertura de espaço em que a história acaba ganhando contornos não muito precisos, o Camus vai ser muito estudado por gente que é religiosa. Algumas frases dele podem ser usadas com uma espécie de explicação de força divina, sendo que ele mesmo não entendia assim. Ele vai entender, por exemplo, que pecado não é fazer alguma coisa em segundo a vontade de um Deus externo. Pecado é inventar outra vida e esquecer que essa aqui precisa ser vivida. Também é um homem muito interessante, porque ele viu uma vida relativamente boêmia depois que ele conseguiu alcançar certo prestígio, e é um cara que tinha medo, por exemplo, de ter uma morte boba na vida dele. Sempre denunciou isso nas mídias. É um cara que amava futebol, um cara que amava esporte. E a morte do Camus, apesar de trágica, porque tirou uma das grandes mentes da humanidade, um cara que tinha acabado de ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, é basicamente uma morte boba como ele teria medo. É nessa hora que a gente lembra a ironia do destino, dessa força que, apesar de negada por muitas pessoas, nos faz colocar em situações muito interessantes. No início da aula eu te indiquei que Sartre e Camus tiveram seus desencontros com relação à filosofia e está justamente na publicação de um livro, O Homem Revoltado. Os conceitos que estamos brincando aqui, que irão causar a cisão entre esses dois autores importantes, serão os conceitos de revolução e revolta. Revolução, que é uma ideia de uma construção histórica que permite uma mudança muito grande da humanidade, e que, se você lembrar do ponto de vista marxista, é essencial para a construção do pensamento comunista, e lembra, o Sartre é muito ativo economicamente, e ele defende a possibilidade desse conceito. Só o Camus, exagerando e levando ao ápice aquela ideia da teoria do absurdo, esse absurdismo que a gente está considerando aqui, vai entender que, na verdade, a revolução pensa no homem do futuro que não existe, porque é impossível transformar totalmente o mundo. A revolução, portanto, aponta na direção de uma coisa ainda não existente, o homem que está lá na frente, o homem do futuro. Como eu vou mudar a sociedade do futuro se eu não tenho controle sobre ela, se eu não consigo entender o que ela é? O que o Camus está ressaltando aqui é que existe um limite para a transformação diante da capacidade humana. O ser humano não pode mudar tudo. E principalmente que nenhuma revolução, nenhuma transformação acaba com a nossa condição de absurdo. O mundo ainda continua um absurdo, mesmo tentando modificá-lo. E é daí que Camus vai sugerir uma outra palavra: revolta. Revolta é tudo aquilo que o ser humano pode fazer. Pegar a sua raiva que está no interior, os problemas, sentir próximos a ele e tentar mudar alguma coisa. A revolta parece muito menor diante das condições do mundo, mas é o que o Camus diz que é possível para o ser humano. A possibilidade mais humana para o ser humano modificar o seu lado é justamente a revolta. E a discussão com o Sartre é simplesmente porque o Sartre é um cara muito ativo politicamente, defensor de várias ideias ligadas ao marxismo, inclusive do conceito de revolução. E para o Sartre, o Camus está colocando a moral acima dos fatos concretos da própria história. E com relação aos fatos, a história e a culpa, o Camus vai anunciar: o homem não é inteiramente culpado. Não foi ele que iniciou a história, nem completamente inocente, já que ele a continua. Percebe a questão como ela é complexa? Existe alguma coisa que nos antecede, que é aquelas condições pré-existentes que nós não temos controle, que o próprio Sartre já admitia, que aqui nesse espaço, que nessa primeira sentença, que as pessoas são deístas, as pessoas católicas gostam de ler Camus, por exemplo, nós não somos totalmente culpados, é o que ele está afirmando aqui, mas no segundo momento ele diz que nós também não somos inocentes, porque nós damos prosseguimento. Então, resumindo, o Camus prefere o conceito de revolta ao conceito de revolução por entender que existe uma limitação na capacidade humana de transformar as coisas. Mas agora eu preciso discutir com você a questão do principal livro do Albert Camus com relação ao pensamento filosófico, e talvez o mais famoso também, O Mito de Sísifo. Para começar a história de como é que ele pensa esse livro, deixa eu te contar a história de Sísifo, a história grega e como ela é remodelada na visão de Albert Camus. Hermes, então, é o deus que resolve esse problema e consegue pegar Sísifo e levar para poder ficar preso. Zeus, então, imagina um castigo horrível para ele e coloca ele numa condição de permanência com relação a uma atitude simplória da vida. Sísifo é condenado a carregar uma pedra até o topo de uma montanha. E ao fim do dia, quando ele chega ao topo da montanha, a pedra cai. Ele observa a pedra cair e ele tem que levantar novamente todo dia. E lá vamos nós. Oh, esta também não é. E lá vamos nós. Lá vamos nós. E lá vamos nós.
Lá vamos nós. Lá vamos nós. E assim ele vai ficar condenado para a eternidade. A condição de vida de Sísifo, a própria existência dele, fica basicamente retida a levantar uma pedra cotidianamente, sem qualquer tipo aparente de sentido. E é nessa metáfora de uma vida que não tem ou não parece mais ter sentido que vai se focar o mito de Sísifo de Albert Camus. O livro inicia com uma questão muito importante: para que eu vivo? Qual o sentido da minha existência? É importante viver? O suicídio é uma saída diante de eu perceber que a vida é um eterno absurdo? Rapidamente o Camus já responde que não, o suicídio não é uma saída válida, e vai te explicar por quê. Bem, diante da conclusão de que a vida é absurda, eu tenho 3 caminhos segundo Albert Camus no seu livro. O primeiro é um suicídio físico, de fato, que não consiste realmente numa solução. Porque se eu perceber que a vida é um absurdo e eu tentar simplesmente tirar a minha vida, eu estou escapando dela e não resolvendo o problema. Então, a solução para a vida ser um absurdo não pode ser simplesmente escapar dela. Entende aqui que o suicídio parece uma solução permanente para um problema temporário, porque a vida é temporária. A morte acaba sendo perene. Nossa segunda opção seria uma espécie de suicídio filosófico, e aqui é uma crítica específica a Soren Kierkegaard, por causa do seu existencialismo cristão. Lembra que ele entendia do absurdo, mas ele permitia que a nossa vida fosse feita através de uma entrega a Deus. Deus era a solução, no que ele chamou de salto de fé. Ele lembra que ele entendia que existiam vários níveis de liberdade. Eu tenho uma liberdade no seu primeiro estágio, estético, depois o ético e por último religioso. Então Deus acaba sendo a solução para poder amplificar minha liberdade. Bem, para Albert Camus isso não é uma solução. Parece uma espécie de suicídio, de morte da filosofia, do pensamento. E não resolve o problema, porque afinal a vida não deixa de ser absurdo se eu considerar que ela é simplesmente irracional. Se eu afirmar que a vida e considerar que ela simplesmente é algo irracional, que eu não consigo compreender, ela continua algo incompreensível. Então não adianta eu simplesmente dizer que a vida é irracional e que eu tenho que me entregar a Deus. Isso não resolve o problema na visão de Albert Camus. A solução para o Camus está na aceitação. É preciso aceitar a condição de absurda da vida. A vida é um absurdo e pronto. A vida é levar, assim como Sísifo, uma pedra da base ao cume da montanha diariamente e ponto. E talvez eu tenha que repetir isso constantemente. E é muito importante que eu perceba que quando eu tenho consciência disso, a vida não deixa de ser absurda. Ela continua a mesma coisa. Só que desse absurdo eu posso extrair 3 coisas muito importantes. Primeiro, a ideia de revolta, ou seja, o máximo de modificações, de mudanças que o ser humano pode fazer, que é aquela modificação mais humana, que não é uma revolução na visão de Albert Camus. Por quê? Eu posso revoltosamente conseguir me proclamar e entender que, apesar de essa vida parecer desproposital, eu ainda estou vivendo ela teimosamente. É justamente na crítica ao fato da vida não ter sentido que ela ganha o sentido para a nossa existência. A segunda coisa que eu posso extrair desse absurdo é a ideia de liberdade. Nossa liberdade em si ganha o panorama maior que ela pode alcançar. E o terceiro ponto é a paixão. Porque para o Camus, a vida não pode ser vivida sem paixão. Paixão é a essência da vida. Eu não posso fazer nada na vida que não tenha paixão. Sim, quando percebemos o que a vida é, quando aceitamos o caráter absurdo dela, percebemos aonde podemos atuar e onde não podemos fazer nada. E é justamente aí que reside a nossa felicidade, em fazer essas coisas diante disso, não de maneira totalmente racional, não de maneira totalmente aceitável, não recorrendo a situações metafísicas como a religião, não percebendo que os problemas se resolvem, pois o caráter absurdo do mundo está posto para Camus. É preciso perceber então, e é preciso colocar a situação como se eu tivesse que todo dia levantar essa pedra, mas é preciso imaginar, ter em mente, como o próprio Albert Camus coloca no fim do seu livro, é preciso imaginar Sísifo sorrindo. É preciso imaginar que toda essa situação pode ser posta com a gente com um caráter novo, porque eu posso ter ideias diferentes todos os dias, eu posso levantar a pedra com mais humor, com mais felicidade, eu posso transformar essa pedra, se levantar todo dia, em vivacidade, em vida, em espírito, em harmonia, em paixão. É possível fazer as mesmas coisas diariamente com mais ímpeto, percebendo aquilo que nós podemos fazer e designando para ali as forças que nós pretendemos fazer. A gente não está gastando força aqui com coisas que estão fora do nosso controle, e sim com coisas que nós podemos fazer. Existe uma série de coisas que estão fora da nossa mão, mas existem coisas inúmeras que nós podemos nos reinventar no sentido da nossa própria existência. E Camus também acreditava nisso. O ser humano é livre para fazer suas escolhas. Então, se a quarentena impõe uma coisa normal pra gente, é a rotina. E essa rotina é justamente uma espécie de laboratório de um mito de Sísifo. Uma mistura daquele contínuo diariamente que dá medo. Afinal, nosso maior medo é que isso aqui fique muito tempo. E por isso nós projetamos uma realidade que por enquanto é irreal, é imaginária, é ilusória, de que isso aqui vai acabar logo, que essa pandemia já está assim acabando desde o início.
E talvez assim, e por isso, a gente sofra tanto. Porque a gente está imaginando o fim de algo que na verdade está posto para parecer que é bem mais permanente. A solução para isso, encontrada na filosofia de Albert Camus, na sua filosofia de absurdo, é simplesmente tentar fazer desses dias os melhores possíveis. É fazer isso aqui sorrindo, extrair o máximo, ver o máximo de vivacidade, ter o máximo da vida que ela pode nos apresentar diante dessas imposições que a vida tem. Se você é obrigado a assistir aula todo dia para poder passar de ano, faça isso e arranje alguma maneira feliz de fazer isso. Essa é a dica da filosofia do absurdo de Albert Camus.